É isso, agora a gente conversa com o Dr. Cristiano Estivaletti, que está sempre conosco aqui às terças-feiras, hoje para falar de gravidez tardia, usando o caso que ficou bem famoso agora, da atriz Cláudia Raia, né, que aos 55 anos anunciou que está grávida do terceiro filho. Dr. Cristiano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Ô, doutor, primeiro o básico, né? A partir de que idade a gente considera que a mulher tem uma gravidez tardia? Ariane, a partir dos 40 anos de idade, certo? O grande problema da gravidez tardia é que na formação do bebê, seja homem ou seja mulher, a diferenciação sexual começa lá no útero da mãe, certo? As mulheres, os bebês que têm cromossomo X, que terão um fenótipo de mulher, elas apresentam crescimento dos ovários ainda no período fetal. E todos os óvulos que a mulher vai utilizar durante sua vida já nascem com ela. Então, um óvulo que você tem aí no seu ovário hoje tem mais do que a idade que você tem, ele foi formado antes de você nascer. Uhum. Então, uma mulher que tem 40 anos, 45, 50 anos, os óvulos dela têm mais que essa idade. E quanto mais velha uma célula fica, mais suscetível a erros, mais suscetível a problemas bioquímicos, cromossomais, genéticos e assim por diante. Doutor Cristiano, bom dia. Doutor, a gente quando fala na chamada gravidez tardia, a gente está também fazendo uma análise da sociedade como um todo, né? De como tudo mudou aí nos últimos anos. Se a gente tinha lá atrás um casal que casava jovem ali com seus 20 anos, 20 e poucos, logo queria ter um apartamento, ter um emprego estável, sobretudo aqui em Brasília, a estabilidade, e ter logo um filho, para depois ter o segundo, para depois ter o terceiro, e aí seguir a vida. Hoje a gente vê famílias sendo formadas, casamentos sendo feitos com um pouco mais tarde, as pessoas casando mais tarde, priorizando muitas vezes a carreira, decidindo ali quando que vão ter o primeiro filho, quando que vão ter o segundo filho. Mas a minha pergunta diante de toda essa análise ter um filho aos 50, por óbvio, é diferente de ter um filho aos 20, aos 30 anos, né? Quais são as principais diferenças no corpo da mulher e, enfim, nessa gestação como um todo em relação a essa diferença de idade? Nós temos a diferença, especialmente, se é a primeira gestação ou se já é uma gestação subsequente, né? Tá. A gente sabe que se for a primeira gestação depois dos 40, o risco é maior, porque aquele organismo todo ali ainda não foi testado para a gestação, certo? Agora, se é uma mulher que já teve 2, 3 filhos e vai ter um filho tardiamente depois dos 40 anos, o sistema orgânico dela já foi colocado à prova e já mostrou ser saudável o suficiente para gerar o bebê. O corpo dá um alerta, já vivi isso antes, né? Já estou preparado, já sei o que é isso, né? Exatamente, exatamente. O caminho já foi trilhado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e assim por diante. Tá. Então, o caso da Cláudia Raia, ele é menos, talvez, preocupante, porque ela já teve outras gestações anteriormente. Eu tenho uma tia, que na verdade é tia da minha mãe, ela teve a última gestação aos 50 anos. E sei lá, isso há 50 anos atrás, ou mais, e foi uma gestação completamente normal. Então, cada caso é um caso, cada médico, cada paciente tem que fazer a avaliação, decidir conscientemente a respeito dessa gravidez tardia. Uhum. E você falou muito bem aí, a nossa sociedade cada vez está fazendo as coisas mais tarde. Nós estamos prolongando a nossa adolescência. Você deve conhecer vários adolescentes de 30 anos, adolescentes de 35 anos, que ainda não conseguiram nem assumir a sua própria vida nas suas mãos, não têm uma independência, não moram sozinhos, só tem o conforto da casa da mãe e do pai e o seu dinheirinho, às vezes, que ganha no emprego que não seria o emprego dos sonhos, né? Uhum. Olha, no caso da Cláudia Raia, né, ela até deu uma entrevista aí no domingo explicando direito como é que foi essa gravidez, porque chama a atenção de muita gente
E de muitas mulheres, imagina, faltam só, né, se a gente for pensar, 5 anos para ela fazer 60 e ela está grávida. E muita gente tenta a vida inteira, muita gente acha que a partir de determinada idade não dá mais, e ao mesmo tempo a gente vê o avanço aí das tecnologias, dos tratamentos que vão permitindo que sim, cada vez mais tarde, as mulheres que queiram possam engravidar. No caso dela, ela contou nessa entrevista que no ano passado ela e o esposo fizeram ou tentaram uma fertilização in vitro que não deu certo. Aí depois ela fez um tratamento com estrogênio e, segundo ela, foi aí que ela voltou a ovular. Como é que é esse tratamento com estrogênio, doutor? Qual que é a ideia dele? É dar um hormônio para a mulher que a certa altura do campeonato, especialmente na menopausa, ela já não produz mais? Exatamente. Eu já vi outros casos de mulheres que começam a fazer reposição hormonal pós-menopausa e acabam engravidando, né? Porque o corpo dela já estava, digamos, desligando a fábrica. Você entra lá, dá um hormônio que faz a fábrica funcionar mais uma vez, dá um soluço e acaba engravidando, né? Não é a primeira vez que eu vi isso acontecer e deve acontecer todos os dias aí, especialmente nos consultórios dos colegas ginecologistas que trabalham com reposição hormonal. Nós temos que lembrar também que a Cláudia Raia sempre foi uma mulher muito saudável. Sim. Fazia muita atividade física, não tinha grandes vícios que a gente saiba, sempre teve um corpo muito magro, esbelto, musculoso. Ela é uma mulher muito musculosa, sempre foi. Então, ela teve uma vida que não a desgastou tanto ou manteve ela mais jovem durante mais tempo. Você não vai querer fazer se você sempre foi sedentária, se você fumou, se você exagerou na comida, na bebida. Você não vai ter a saúde que a Cláudia Raia tenha, talvez, aos 55 anos. Então, cada caso é um caso, e por isso que a medicina, a saúde, as ciências da saúde são tão bonitas, porque cada pessoa reage de uma forma diferente. Doutor, agora a gente não está falando de algo que qualquer pessoa possa fazer, né? A gente está falando de um tratamento que tem um preço e geralmente o preço é alto. A gravidez tardia não é sempre um desejo, ela é também um investimento, né? Uma possibilidade que a pessoa tem de fazer essa escolha. Tem muita gente que queria ter um bebê um pouco mais tarde, mas não tem condição, não tem dinheiro para fazer um tratamento desse, né? Claro, a gente tem que pensar sempre isso, que tudo na vida tem um custo, né? Não existe almoço grátis. Por exemplo, uma fertilização in vitro aí, as últimas notícias que a gente andou tendo por aí, o custo é 15, 20, 30 mil reais um tratamento desse, uma tentativa que muitas vezes resulta em fracasso. Né? Então, é uma coisa de se pensar, claro, e ficar bem claro que a gravidez é um processo natural, e como todo processo natural, ela tem idades onde ela acontece de forma mais tranquila, de forma mais saudável. E se a gente for, às vezes, esticando o limite do nosso corpo, da nossa natureza, a gente vai ter que conviver com riscos maiores. Doutor, respeitando as suas respostas de que cada caso é um caso e de que cada organismo reage de uma forma, deixa eu perguntar para o senhor algo bem básico. Quando é que não tem mais jeito? Quando é que a gravidez já não existe mais? Eu sei que é uma pergunta, às vezes primária, mas às vezes o nosso ouvinte tem essa dúvida também. Assim, a moça congelou os óvulos, esses óvulos, enfim, não vingaram, ali já era. A partir de qual idade? Enfim, qual é o limiar aí, o limite de, daqui para frente não tem jeito? Pode ser uma grande bobagem que eu estou falando, mas só quando a mulher tira o útero. Quando a mulher tira o útero, acabou a chance de ser existente. Lá nos Estados Unidos, a gente já viu casos de barriga de aluguel com 60 anos de idade. Olha então, a mulher emprestou o seu útero, no caso era uma avó, né? Ela emprestou o seu útero para que o óvulo fecundado da filha fosse colocado no útero dela. E aí todo um tratamento hormonal para fazer esse útero, que já estava velho, gerar uma vida, mas o óvulo fecundado veio de fora, veio de outra pessoa. Então, no momento que a mulher não tem mais útero, aí com certeza ela não pode mais gestar.
Agora são 8 horas mais 25 minutos, a gente está conversando com o Dr. Cristiano Estivaletti, ele que é médico, está sempre com a gente aqui às terças-feiras no Nova Manhã Brasília. Doutora, a minha pergunta agora é com relação a outras coisas que vão envolver esse processo de gravidez, quando ela acontece ali depois dos 40, depois dos 50, como no caso da Cláudia Raia. A gente sabe que a gravidez é um processo que muitas vezes não é tão mágico quanto se vende em alguns momentos, pode ser doloroso, tem a questão toda, muitas mulheres acabam ficando com a saúde mental bastante modificada, fragilizada. Essas coisas podem ser potencializadas, por exemplo, pode ser mais difícil amamentar quando você tem a idade mais avançada, pode ser mais difícil lidar com uma depressão pós-parto que seja, com as mudanças, por alguma razão, ou pela própria alteração hormonal, enfim, ou não. Na verdade, é possível que essa gravidez seja levada também nesses pormenores da mesma forma como aconteceria com alguém mais jovem. Aí teria uma discussão bem mais filosófica, Ariane. Com a idade... A gente é atrevido aqui, doutor. Com a idade vem um amadurecimento, com a idade vem a sabedoria. Para algumas coisas isso é bom, e para outras coisas isso é ruim. A gente sabe que às vezes a ignorância é uma bênção, né? Então às vezes a gente ser jovem e não ter nada na cabeça vai fazer a gente passar bem por um processo que poderia gerar conflitos internos e problemas emocionais. E quando a gente é mais maduro, a gente tem, claro, mais ferramentas mentais para trabalhar com isso, mas a gente tem consciência do risco, tem consciência dos problemas envolvidos e assim por diante. Então, é uma faca de dois gumes. Boa. Doutor Cristiano Estivaletti, todas as terças-feiras aqui participando com a gente, falando de assuntos médicos e às vezes de assuntos filosóficos também, doutor Cristiano. Vocês estavam comentando antes da questão do vinho. Eu achei que vocês iam até me convidar para falar sobre vinho hoje. A gente pode convidar Nós vamos convidar o senhor para tomar vinho, doutor Cristiano, é melhor. Tá bom? Só não vou te chamar às 8 da manhã porque eu acho que é cedo demais. Nós vamos ser julgados. Antes das 10 é alcoolismo. Ô doutor, a gente ia se despedir aqui, mas o Cristiano, nosso ouvinte, mandou uma pergunta. Seu xará, verdade. Mandou uma mensagem aqui para o WhatsApp Nova perguntando o seguinte: a criança também pode ter problemas de saúde quando a gente tem, como o senhor tinha falado, né, uma gravidez mais tardia? Então, a gente sabe que a probabilidade de gerar um filho com síndrome de Down, ela cresce à medida que avança a idade da mulher. E depois dos 40 anos, esse risco aumenta muito. Depois dos 50, talvez fique, sei lá, um em cada 10 nascimentos com síndrome de Down. Mas com certeza aí a Cláudia Raia vai estar muito bem acompanhada, ela vai ter toda a ajuda aí médica e da sociedade que ela precisa para poder ter uma gestação saudável. É isso aí, que venha com muita saúde. Valeu, doutor Cristiano, até terça-feira que vem. Boa semana e consciência na hora de votar. É isso. Obrigado por esse recado também, doutor. Um abraço.